Hoje a gente vai falar sobre rejeição. E por que eu vou falar sobre esse assunto? Porque só quando a gente percebe que existe algo ali, a gente pode cuidar, tratar daquilo, né? A gente não pode melhorar, mudar, tratar, resolver uma coisa que a gente desconhece, que a gente não sabe que existe. E tem gente que não acredita que tem essa raiz de rejeição, né? Às vezes porque foi criado direitinho pelos pais, não acredita que tem essa raiz de rejeição. E agora vai entender que pode ter sim, que pode ter. E aí, como que a gente reconhece uma raiz, gente? Como que a gente reconhece? Reconhece pelo fruto, né? Então eu vou falar um pouco disso e aí vocês vão entender. Eu quero que vocês saibam uma coisa. Tudo que eu vou falar aqui não é uma regra, tá? Não tô colocando um carimbo na testa de ninguém. Não é uma regra. Eu vou explicar e eu acredito que você vai sentir aí, nossa, eu preciso olhar para isso, tá bom? Então, olha só, quais são os sentimentos normalmente que as pessoas que têm uma raiz de rejeição lá no fundo da alma, quais são os sentimentos que elas têm com muita frequência? Sentimentos de abandono, desconfiança, sabe aquelas pessoas que não confiam em ninguém? Também. Isso também vem de uma raiz de abandono, viu? Então, as pessoas que têm a raiz de rejeição normalmente têm sentimentos assim. Sentimento de abandono ou um sentimento muito forte de desconfiança, aquela pessoa que desconfia de todo mundo o tempo todo, de abuso, sabe? De vergonha, tem vergonha de si mesma. Essa vergonha de si mesma também vem de uma raiz de rejeição. E um sentimento muito forte de isolamento social, tá? Esses são os sentimentos. E aí eu quero abordar cada um para que vocês possam entender. O sentimento de abandono é aquela expectativa que a pessoa tem de que o relacionamento vai acabar a qualquer momento. E esse relacionamento não necessariamente é um relacionamento amoroso, é um relacionamento amoroso também, mas um relacionamento de amizade. A pessoa também acha que esse relacionamento a qualquer momento vai acabar, ou a pessoa vai embora, alguma coisa vai acontecer que esse relacionamento vai ser rompido. Ela tem esse sentimento em todo o tempo. E aí, gente, quais são as questões que podem ter contribuído para que essa raiz de rejeição tenha se instalado aí no fundo da alma dessa pessoa? Provavelmente, muito provavelmente, lá na infância, essa pessoa teve a separação dos pais, ou quem sabe a morte de uma pessoa muito próxima, mãe, pai, ou avô, ou avó. Qualquer tipo de rompimento assim de pessoas muito, mas muito próximas, sabe? E aí por algum motivo essa criança se instalou nela essa raiz de rejeição e ela leva para a vida esse sentimento de abandono, de que em algum momento esse relacionamento vai ser rompido. Outra coisa que pode acontecer também é essa criança não ter tido suas necessidades atendidas. Que necessidades? Exemplo: a criança fica na escola por muito tempo esperando os pais e os pais não chegam para pegar essa criança. Não que os pais tenham tido a intenção de abandonar, não. Vamos supor que tenha acontecido algo, esses pais não puderam chegar na hora certa e essa criança ficou lá muito tempo. A criança teve naquele momento um sentimento de ter sido abandonada, tá? E todo impacto emocional forte, ele cria uma crença. E a percepção é muito mais importante do que o acontecimento. Então, se a percepção da criança é que ela foi abandonada, e isso foi muito forte para ela, e se isso não for resolvido dentro dela, se ela não conseguir resolver essa questão internamente, ela vai ficar com um sentimento de abandono e ela leva isso para a vida. E aí, como que ela lidar com isso, né, quando tá adulta? De 3 formas. Ou ela se resigna, né? Nossa, vou me conformar. Me conformo com isso então, e é isso mesmo. E aí ela, de uma forma inconsciente, só se atrai por pessoas que vão abandoná-la. De forma inconsciente, sabe?
Já viu aquela pessoa que você fala assim, nossa, meu Deus, olha só a pessoa tão bonita, tão bem-sucedida, não dá sorte, todo mundo vai embora. Termina o relacionamento, exemplo, né? Essa pessoa, de alguma forma, de forma inconsciente, atrai justamente essas pessoas que vão abandoná-la e aí confirma aquilo tudo, aquele sentimento, sabe? A outra coisa outra forma de lidar pode ser através da fuga. São aquelas pessoas que não se relacionam com ninguém. Foge. Como eu sinto que eu vou ser abandonada a qualquer momento, eu não me relaciono com ninguém. É através da fuga. E tem também a hipercompensação. E essas pessoas que estão na hipercompensação, o que elas fazem? Elas sufocam. Pensa numa pessoa que sufoca. Que está num relacionamento que liga de 5 em 5 minutos, quer saber para onde você vai, quer saber o que você faz. Essa pessoa está na hipercompensação por conta de uma raiz de rejeição com uma sensação de abandono. Qual é a outra coisa que eu quero falar? É da desconfiança. Lembra que eu falei? Desconfiança, abuso, também vem de uma raiz de rejeição? Então, essa pessoa, ela provavelmente, ela sempre pensa que ela vai ser magoada. Vai ser magoada, vai ser enganada, ou vai ser passada para trás, vai ser traída. Ela sempre tem essas sensações dentro dela. E normalmente porque na infância, ou ela sofreu abuso, ou ela sofreu bullying, ou ela foi tratada de forma injusta, muito injusta, por pessoas que eram muito importantes para ela. Não é por qualquer pessoa, né? Então assim, não é porque ela foi tratada de forma injusta por uma pessoa desconhecida, ou não, é porque ela foi tratada de forma injusta muitas vezes pelos pais. Às vezes pode acontecer até no caso de um professor, tá? Porque para criança o professor tem um impacto muito forte. E aí essa pessoa, ela passa a ter vergonha de si mesma. Olha só, ela tá sempre com a sensação de que é desinteressante, de que não é atraente, de que é feia, de que é incapaz socialmente ou de que é inferior, sabe? Então é uma pessoa que fica bem muito na comparação. E aí normalmente essas crianças por algum motivo tiveram essa percepção, né? E pode ter sido por algo que eu via com frequência. Ah, sabe aqueles pais que falam muito pra criança que você não vai dar pra nada, você não vai dar em nada, você é um vagabundo, coisas desse tipo, por incrível que pareça, existe. Isso é um ponto. Outra coisa, comparação. Sabe quando a gente fica comparando os nossos filhos a outros, aos amiguinhos deles? Viu? Amiguinho conseguiu, o amiguinho é ótimo, o amiguinho... E a gente fica comparando. Então, muitos pais também na nossa época, quando nós éramos crianças, faziam isso. E isso pode gerar essa raiz. Mas se acontecer, é uma regra? Não, gente, eu falei aqui no início, tudo que eu tô falando aqui não é regra. A pessoa pode ter passado por isso na infância e não ter essa raiz. Mas se a pessoa passou por isso na infância, se a criança passou por isso e não conseguiu resolver isso internamente de uma forma muito satisfatória, provavelmente ela vai passar por essa situação, ela vai ter essa consequência lá na vida adulta, ela vai carregar isso pra vida, tá? Outra coisa super importante que talvez tenha acontecido com você quando criança, mas aprenda isso para que você também não erre agora com seus filhos, você dizer que seu filho mas você é um burro, mas você é um desorganizado, mas você não faz nada direito. Não fale isso, porque quando você fala isso, você está falando a nível de identidade. Então, quando você quiser chamar a atenção de algo, fale do comportamento, fale da coisa que a pessoa fez, sabe? Você cita o que foi feito, né? Fala do comportamento, porque o comportamento pode ser mudado. Mas não coloca um rótulo, você é isso, você é aquilo, que isso não é legal, tá? Quem tem esse sentimento de desconfiança, que acredita que vai sempre ser enganada de alguma forma, vai ser passada para trás, então ela também tem 3 formas de lidar com isso normalmente, tá? Uma delas é resignação, é sempre isso, resignação, fuga ou hipercompensação. Quando essa pessoa está na resignação, o que ela faz? Se envolve com pessoas abusivas, de forma inconsciente, tá, gente? Então, assim, é sempre de forma inconsciente. Você acaba atraindo aquela coisa que está brigando com ela. A fuga, ela não acredita em ninguém. Ninguém. E a hipercompensação?
Na hipercompensação, ela é aquela pessoa assim, nossa, eu acho que fulano vai me enganar, então eu tenho que fazer alguma coisa antes que ela faça. Então ela tá sempre na posição de ataque. Vamos falar da vergonha de si mesma, que eu falei aqui agora. Como que é na resignação? Ela escolhe normalmente quem humilha, quem coloca ela para baixo. Na fuga, ela não fala o que ela pensa, ela não se expõe, né, com medo, porque ela tem vergonha. E como que é na hipercompensação? É aquela pessoa super mega crítica. Sabe aquela pessoa que todo mundo tá errado menos ela? Critica tudo o tempo todo. Por quê? Ela tem vergonha de si mesma, ela se acha inferior. E aí ela tem tanto medo que ela faz o seguinte, ela critica primeiro para se colocar de um jeito, né? De uma forma, uma ilusão para si mesma de que tá acima. Então ela critica o tempo todo, aquela pessoa super mega crítica, tá? E a outra questão é isolamento social, gente, é a sensação de não fazer parte, não faz parte. E aí eu vou te dizer como é que você, no esquema de resignação, daquela coisa daquela sensação de abuso, sabe, que eu falei aqui. Essa pessoa que tem essa raiz, ela lida de 3 maneiras, ela escolhe uma dessas maneiras normalmente para lidar com isso, né? Ou ela se resigna, como eu falei do abandono, agora eu tô falando do abuso. E aí como que ela se resigna? Ela realmente começa a conviver e escolher aquelas pessoas que de alguma forma vão enganá-la mesmo, passá-la para trás, e isso tudo é de um jeito totalmente inconsciente, tá? Ou ela tá na fuga, que aí ela não confia em ninguém, ela não confia em ninguém mesmo. Ou ela tá na hipercompensação, e aí ela é aquela pessoa que pensa assim, nossa, todo mundo vai me enganar, então eu tenho que fazer primeiro. E ela tá sempre atacando, aquela pessoa que tá sempre na posição de ataque, é essa pessoa. Da vergonha, que eu falei, vergonha de si mesma, na resignação, o que ela faz? Ela escolhe quem humilha ela, quem bota ela para baixo, de forma inconsciente, claro. Na fuga, ela não fala o que ela pensa, ela não se expõe porque ela tem vergonha. E na hipercompensação, ela critica todo mundo. Ninguém é bom o suficiente. Ela é boazona e ninguém é bom e nada é bom e só ela que é boa. E é isso aí. E no isolamento social, gente, resignação. A pessoa foca nas diferenças. Nossa, se eu vou num ambiente, eu já acho que eu assim, não me sinto pertencendo a lugar nenhum. Eu vou num ambiente, chego nesse ambiente, eu foco em tudo que é muito diferente de mim só né? Tá vendo? Eu realmente não sou adequada nesse lugar. Esse lugar não é pra mim, é isso. Fuga, não vou em lugar nenhum, não aceito nenhum convite, não aceito nada. Hipercompensação, me torno aquele camaleão que quer agradar todo mundo o tempo todo porque eu morro de medo de ficar sozinha. E aí, se a pessoa fala que adora pizza, eu adoro pizza. Se ela fala que odeia pizza, eu odeio também. E assim, você fica sendo aquela pessoa que, nossa, você não tem, né? Você não é você mesma, você tá o tempo todo estressada, tensa, porque você quer agradar de qualquer forma, por medo, um medo horrível de ficar só. Por que eu tô falando isso, gente? Nós precisamos identificar os nossos comportamentos, porque nós somos seres relacionais e nós somos felizes quando nos relacionamos. E essas situações, elas nos atrapalham muito. Nós precisamos olhar para isso, viu? Tchau, gente!